Pois é, gente, hoje é uma festa das crianças, comemoração da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vocês notaram que antigamente, aí, muitos rojão, muita bateria, meio-dia, agora já são meio-dia e 15, não teve um rojão. Os animais agradecem, porque prejudica a audição dos animais. E também a lei não permite mais. Agora, essa comemoração era feito todo ano. É terrível aquela bateria aqui. Você vê como as coisas... Todas as coisas vai indo devagarzinho e se encaixa. Mas a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vamos contar um pouquinho sobre a história. Porque tudo nós, quando o Brasil foi descoberto em 1500... a nossa terra, só habitada por índios, não tinha ser humano. Era considerada uma ilha grande. No começo foi pau-brasil, porque tem muita madeira cor vermelha, cor de brasa. Depois era uma ilha da Monte Pascoal. Depois Brasil e pronto, e acabou. Bom, vamos resumindo. Foi colonizado, os colonos entraram aqui no Brasil e colonizaram. Só tinha o índio. E os portugueses chegaram aqui, o índio não trabalhava, pô, porque tinha as fazendas, precisava de mão de obra, né? Então não trabalhava. E então o índio não conseguiu, não tinha mão de obra. Então o que eles fizeram? Foram na África, tinha aqueles navios negreiros, que eles pegavam os negros da África e traziam para vender, para fazer pegavam os escravos para trabalhar nas fazendas, porque eles sujeitavam, né? Então os fazendeiros pagavam muito bem para aqueles navios que chegavam, caçavam que nem gente, que nem animal, pô. Mas também, você sabe, foi em 1600 e uns quebrados, aquele tempo lá, viu, gente? Aquele negócio tudo. E com isso daí, o Brasil foi evoluindo devagarzinho, né? Com os fazendeiros tomaram posse. As terras naquele tempo eram tomadas posse, então eles fundavam lá uma fazenda e tal, e punham os escravos e fazia trabalhar e tal, resultado, e patapum, patapum. Bom, vamos na história da Nossa Senhora Aparecida. O que é senhora? É uma mulher. O que é senhor? É um homem. O que é Aparecida? Ela apareceu. O que é Aparecido? Ele apareceu também. Gente, eu tô contando história, gente. Eu tenho 83 anos. Você sabe que a pessoa, quando fica velha, começa a contar história. Então, eu tô contando história. E ali em Santana do Parnaíba, onde tem a igreja da Aparecida, corre aquele rio ali. Por sinal, esse rio, se não me engano, é o rio Parnaíba, que está caindo aqui em Nazaré, no túnel, aonde vai água para Grande São Paulo, viu, gente? Então vem ali no túnel, essa água aí. E essa santa foi encontrada no rio Santana do Parnaíba, ali naquelas margens, onde está, próximo, para baixo da igreja, onde está aquela curva lá, aqueles negócios tudo lá. Bom, vamos na história. Eu tô contando história, gente. E tinha um escravo, tinha um fazendeiro que tinha os escravos. Tinha um escravo que ele trabalhava na olaria, fabricação de tijolo, telha. Ele era um artesão de primeira mão. Ele fazia imagem, fazia tudo. O escravo era um fenômeno do fazendeiro. Escravo do fazendeiro, né? E tinha uma escrava muito bonita, que ele gostava dela. Entendeu? Então, eu estou contando uma história que os historiadores da época vieram contando. Eu não estou inventando, eu tô pegando de lá, a história que vai vindo. Daí, esse artesão, esse que trabalhava na olaria, ele gostava muito dela, então ele se encontrava escondido. Mas o fazendeiro não deixava, não podia, pô. Ele não queria misturar as escravas com o escravo, não queria. E ele gostava muito dela. Então o que ele fez? Ele fez uma imagem parecida com ela, mas igualzinho, idêntico lá. Porque ele gostava dela, ele queria ver ela, então ele fez a imagem. Naquele tempo tinha máquina fotográfica, não tinha nada, né?
Ele desenhou e fez a imagem e pronto, e pôs ali. E ele ficava olhando. Mas um dia o fazendeiro achou. E o que é isso aqui? Obrigou ele. Ele contou. Não, senhor, eu gosto muito da moça, tudo, não sei o que, então eu fiz isso aqui. Você não vai gostar. E mandou chibatar ele, pegou essa imagem, quebrou e jogou no rio. E pôs ele lá, bateu no escravo e tudo. Pronto, passou o tempo, passou o tempo. Vai, um dia os pescadores foram lá e lascaram a rede. Daí caçaram uma imagem quebrada no meio. Guardaram. Falaram, ué, o que é isso aqui? É uma imagem de uma moça, de uma mulher? É. Foram para cima de novo, numa curva do rio, bateram a rede de novo, pegaram outra parte. Daí fizeram, acharam, olha, uma imagem aqui, olha aqui. E foram, colaram e deixaram lá, num canto lá. E essa imagem começou, puseram num lugar lá, foi achado no rio. Puseram num lugar lá e começou a ir gente lá e ver e tudo. E falando, mas apareceu? É, apareceu no rio. É uma senhora Aparecida. A senhora Aparecida apareceu no rio. Fizeram a igrejinha. E foi gente, e foi gente, e foi gente. E rezava e pedia e tudo, né? Daí o que aconteceu? Ganhou percussão. Ela foi considerada a rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Daí fizeram uma igreja, que foi aquela igreja que está lá. Isso há muitos anos atrás, né? Aquela igreja lá. E fizeram, e começou a vir, e a Nossa Senhora arrebanhou muita gente lá. Então, essa é a história. E parece que, não sei se porque hoje, dia 12 de outubro, considerado o dia da Nossa Senhora, foi o dia que foi encontrado. Como eles não tinham nome para pôr, ele falou assim, é uma senhora, foi achada no rio, apareceu, Senhora Aparecida, Senhora Aparecida. E hoje ela é considerada a rainha do Brasil pelo povo brasileiro, né? Essa é a história, gente, eu estou contando uma história para vocês. É, mas faz milagre, todo mundo anda, não sei o que, aquela foi Deus que mandou. Gente, eu estou contando a história. Parecido com outra história que eu vou contar para vocês também. Do Mané Tibiriçá. Tinha um sitiante que tinha um arrozal, um arroz bonito, estava cacheando, e o passarinho começou a comer. E ele fez um espantalho, ali um espantalho, bem feito, vestiu, fez mão de barro, rosto de barro, pintou e tal, e depois lá para espantar o passarinho, vão deixar comer o arroz. E tinha o menino tinha 6 anos. O menino ia brincar com o espantalho, com aquele espantalho para espantar o passarinho do arrozal. E o arrozal passava um rio muito grande lá no fundo do arrozal. Então o menino chegou e falou, ô pai, eu posso brincar com... Eu vou pôr o nome nele de Mané Tibiriçá, pode pôr, pai? Pode apanhar, pai? Pode? O pai falou, pode, filho, vai brincar. Ele via todo dia, gostava do espantalho. Era o Mané Tibiriçá, ele pôs o nome. Só que um dia deu um temporal de chuva, uma chuva tremenda, me inundou tudo, o arrozal, e carregou o espantalho para o rio abaixo, foi embora. O espantalho foi embora. E andou 5, 10 quilômetros para baixo lá. E lá o enchente, sabe, enchente leva tudo quanto é coisa e encosta nas margens do rio, né? E foi um cara, achou que lá, limpou, lavou, olhou bem aquele homem, né? E pôs no lugar também. E começaram a vir gente ver. Começaram a ver. Mas aonde foi? Veio no rio. Mas isso aí é santo. Isso aí é milagre. Aonde você viu aparecer? Apareceu do rio. Apareceu do rio. Veio do rio. E vinha gente, e gente andava, outro disse que enxergava, outro... E começou aquela procissão. E filmar a barraquinha, e vendia pastel, e vendia caldo de cana. Não, caldo de cana eu não vendia, não. Eu que vendo. E vendia tudo doce, vendia tudo. E formou, e foi, evoluiu a fama e o nome daquele que estava fazendo milagre e santo. Daí foi no ouvido do pai do menino. Daí o pai do menino falou assim, olha, vamos ver lá aquele santo lá que está fazendo milagre, vamos, filho? Ele falou, vamos, pai, vai, eu vou também, criança, 6 anos, vou também, foi.
Chegou lá a igreja, gente, tudo lá, a igrejinha, tudo, aquele multidão do povo, todo mundo em fila, aquele negócio, tudo. O menino foi, quando o menino chegou na porta, o menino, pai, esse santo não é santo, é uma neta Ibiriçá. Desmascarou todo mundo, gente. Gente, é uma história que eu estou contando, vocês analisam e faz base. E tenham um bom domingo.